Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui vos fala o vosso amigo Pastor Edmo Carlos Tomás. Está a iniciar o nosso programa agora, nesta emissora, Rádio Sirte 104.3. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Está a iniciar o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador o nosso amado, o apóstolo Marcelino Mário Bento, de Angola para o mundo. Glória ao Senhor Jesus. Chegou a hora dos favos de mel. Chegou a hora dos manjares celestiais. Presta bem atenção para se beneficiar dos favos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados. Não presumem vocês mesmos que vocês são filhos de Deus, pois os efeitos do pecado, os efeitos de tudo quanto que vocês fazem estão no vosso meio. Não sejais cegos, não sejais cegos, não sejais cegos. Brilhou a luz no mundo, o sol da justiça. Enxerga se tu podes crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, pois estão ouvindo essa mensagem da cruz, que está vos fazer conhecer a verdade que vocês por muito tempo não ouviram essa mensagem da cruz. Por muito tempo vocês não se beneficiaram. Agora o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite. Vem aí a mensagem da cruz com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. O Cico. Vamos falar agora um pouquinho da Igreja de Jesus Cristo. Pela primeira vez na história da humanidade, esse nome aparece na boca do Filho de Deus, revelação. Nunca alguém falou desta palavra igreja. Nem mesmo os profetas, ao profetizarem a respeito da igreja, chamaram-ne de igreja. Os profetas chamaram-no do reino de Deus que se manifestaria. Que um menino nasceria em Israel e o principado estaria sobre os seus ombros e que seu nome seria chamado Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e vai indo. Pela primeira vez, o nome Igreja é pronunciado na terra pelo dono da igreja. Os profetas chamaram-na de mulher, esposa, como o profeta João Batista, o último profeta da lei. Quando a Bíblia fala o último profeta da lei, não significa o último profeta. Está a falar da dispensação da lei. Encerrou a lei, João Batista. Quando foram ter com João, os judeus que foram enviados até ele, os príncipes do povo, os sacerdotes, enviaram seus capatazes, os seus servos, para que fossem perguntar a João, que estava a ser muito visitado e aclamado.
em toda a terra de Israel. E foram lá, chegaram e disseram: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? És tu Cristo? João disse: eu não sou. Então és Elias? Disse: eu não sou. Então és um profeta? Também não sou. Então, se você não é nem Cristo, nem Elias, olha a sequência: Cristo, Elias, profetas. Nem profeta você é. Então, por que batizas? Quem és tu? Porque a gente vai falar aos nossos chefes que nos mandaram. E João deu o recado: vamos, diz a eles que eu sou a voz do que clama no deserto. E nessa conversa, ele mostrou e disse que eu não sou o esposo. Ouviu? Quando se fala do esposo, fala-se também da esposa. Solteiro não pode ser chamado de esposo. Se alguém é chamado de esposo, porque tem uma esposa. E João Batista acrescenta que existia uma esposa no mundo do espírito e queria se manifestar no físico. Ele disse: eu não sou esposo. Ele disse: aquele que tem a esposa, este é o esposo. Ouviram? Esposa. Estava falando da igreja. E João disse que ele era simplesmente amigo do esposo. E veio o Espírito Santo em Paulo, mostra que assim como no físico, um esposo e uma esposa, assim é a igreja e Cristo. A igreja é o símbolo, então a esposa é símbolo da igreja. E o marido, que é o esposo, é o símbolo de Cristo. E na hierarquia da família, Paulo ensina que os maridos são os cabeças, assim como Cristo é cabeça da igreja. Ok? Mas antes disso, de Paulo, o próprio Jesus, no livro de Mateus 16, pronuncia a palavra igreja. Quando ele, 16, vamos pensar no versículo 13, capítulo 16, 13. Jesus pergunta aos discípulos: segundo o que vocês andam a ouvir, o que o povo fala de mim? O povo anda a falar: eu sou quem? Então, cada um falou que ele já ouviu falar. Outro disse: não, eles dizem que você é o Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Outros, João Batista que ressuscitou. Outros, um profeta. E Jesus viu que o povo não sabia que o esperado de Israel, o amado dos povos, o anjo do concerto, já estava entre eles. Bom, e disse: e vocês? Se o povo dizem isso, e vocês? E todos ficaram mudos. Mas Pedro, tomando ocasião com a palavra, e ele disse: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu já falei várias vezes e volto a falar aqui. Para todos os judeus israelitas, Cristo não era novidade. A única novidade que existia aqui é que ele já estava entre eles. Mas a esperança da vinda do Cristo até hoje está no sangue de todos os israelitas. Desde Jacó, aliás, desde Abraão, estou a falar da nação. Mas a vinda de Cristo não começou a ser profetizada em Abraão. Desde o Éden, que Deus falou que um da semente da mulher queria maltratar a serpente. Ok? Esse é o Cristo. Muitos anos depois, essa promessa foi vindicada em Abraão.
Deus falou a Abraão que aquele que viria a ferir a cabeça da serpente nasceria dos seus lombos. Onde é que está escrito? Não precisa falar assim como eu estou a falar. Quando ele falou, em Isaac serão benditas todas as nações, estava a dizer o quê? Que Isaac, a semente de Isaac, nasceria aquele que iria abençoar todas as nações. Não Isaac, em Isaac, não é o Isaac, em Isaac. E nós vimos, Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceu a nação, ou nasceu a nação, os patriarcas. Ok? Abraão morreu, sabia que o Cristo viria, o Redentor do mundo, o Salvador dos pecados do seu povo. Abraão sabia que a serpente seria vencida, seria quebrado o seu crânio. Abraão sabia que o que Deus falou no Éden iria cumprir na sua semente, não nele, mas nos seus descendentes. E Jacó, antes de morrer, fez menção da vinda do Messias. Quando ele abençoava os seus 12 filhos, mais um, nesse caso, mais uma tribo anexada dos filhos de José. Você conhece a história. E quando ele chegou para abençoar Judá, ele viu Cristo. Quando ele estendeu a mão para abençoar Judá, viu o legislador, viu o rei. E começou a gritar, oh, eu estou a ver. Não, esse estou a ver aqui dos falsos profetas. Já começou a gritar, estou a ver. Todos os outros irmãos assustaram. Está a ver o quê? Estou a ver o Messias. Alguém vai vir de Silo, que vai vir congregar todos os filhos de Israel. Toda vez que eu falo isso aqui, me lembro da canção do Bonga. O que é que há? O que é que há? Como é que será? Quando vier Siloé. Outro dia eu falei, Bonga fala de Cristo que já veio. Esse já é o Cristo deles. Eles também têm o Cristo deles quando vier. Já veio de Siloé. De Silo. Quando Jacó estendeu as mãos para ajudar, ficou espantado Jacó. Estou a ver alguém a descer do céu. Silo é o céu. Alguém vai vir de Silo e vai vir congregar os filhos de Israel. Bom, a visão de Jacó era muito curta na altura, né? Mas essa profecia foi ampliada, não somente aos filhos de Israel, mas a todos os filhos de Adão. É muito forte que você está ouvindo. Siloé. Silo. Quando vier Siloé. Ok? Os outros irmãos creem que assustam. O que estás a ver? Eles não sabiam disso. Mas que promessa é essa? O que estás a ver? Olha, está a ver um legislador. Eu estou a ver um legislador. E depois falou também, aleluia, que estou a ver os dentes dele todo branco como um leite. Estou a ver, sangue a chorar. Eu estou a ver sangue das uvas. Sangue das uvas. Aleluia. Ok? Tudo em parábola. Mas ele profetizou a vinda de Jesus, o Cristo, para vir congregar os povos todos. Por isso, quando aquela mulher estava a clamar a ele, a Ciro-Fenícia, ele disse, eu vim, senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos anos depois, o povo sai do Egito e entra para a terra da promessa. Uma coisa muito forte. E sabe onde é que estava a capital do reino quando eles entraram na terra? Em Silo. Aleluia! Onde estava a tenda? Em Silo. Oh! Onde anda Silo? Totalmente desregado.
destruído. Nem lembrança. Não sei se os filhos de Israel conseguiram dizer se ele estava aqui. É a indignação de Deus. Lembra-se da história, né? Dos 2 filhos de Eli. Saíram de onde? De Silo. Para irem para a batalha contra os filisteus, carregando a arca. A arca não voltou. A arca foi presa. A arca foi para a terra dos filisteus, na terra imunda. Mas a arca voltou. A arca não voltou vazia. E nunca a arca voltou para Silo. A arca foi para Jerusalém. Aleluia! Jerusalém, o Senhor está ali. Nunca mais a arca voltou para Silo. Davi levou a arca para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ok. Então, isso tudo só uma explanação que eu dei para aumentar o vosso quê de conhecimento. Mas Jesus cita pela primeira vez a palavra igreja. Por quê? Porque Pedro confessou na autoridade do Espírito de Deus, ou então na revelação do Espírito, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o esperado de Israel, o amado dos povos, o Cristo, o Salvador do mundo, o Redentor. Tu és o Cristo. Eles esperavam. Cristo estava no meio deles, mas eles não o reconheceram. Como disse João, no primeiro capítulo, que o Verbo havia se encarnado e habitou no meio dos humanos. O Verbo havia tomado carne e veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando Jesus olhou para Pedro, então falou não somente bem, e porque não foi uma revelação da carne, mas do Espírito de Deus, que existe a revelação da carne. Oh, aleluia. Os ventos estão a soprar. Então Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não te revelou, o termo mais certo, aqui tu, mais profundo, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o Pai Celestial te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E agora Jesus lança a profecia, a palavra profética e revelada. Aliás, toda a palavra profética é revelada. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro? Um pecador? Seria uma igreja fria, fraca. Uma igreja edificada sobre a areia. Será que Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro? Não. Se Jesus edificasse a sua igreja sobre Pedro, então Pedro seria a cabeça da igreja e não Cristo. Ok? Entenderam? Tu és Pedro. E sobre esta pedra. Quem é pedra? Na minha língua chama-se Tadi. Tinha um falso profeta aí, um falso apóstolo, que entrou em choque. A obreira Dominga está aí.
conhece essa história, André? Domingas Mútuo. Um bandido aí que queria ter contato comigo no tempo do coronavírus. Olha, quero vir ter com o apóstolo, tem uma revelação da parte do alto. Sai dali, pá, seu aventureiro. Você vai vir me dar revelação a mim. Tem aventureiros que me dizem, Deus me revelou algo para o apóstolo. Por isso eles me chamam de orgulhoso, me chamam, isso aqui é orgulhoso. Eu vou receber a revelação de você. Eu falei, brincadeiras, pá. Quando ele viu que ele não conseguiu chegar até mim, porque uma sobrinha da obreira Domingas era da igreja dele, então ele foi lá, esse apóstolo orgulhoso, Deus mandou para ele dar revelação, ele não aceitou, e ele me manda a revelação. Muita escrita. Não me deu o luxo de ler aquilo, mas o mais essencial, queria ver o que para melhor lhe contrariar. Deus me revelou, mudou meu nome. Meu nome agora é Tadi. Sou apóstolo Tadi. E ele me mandou para vir te falar que não existe tri, existe dois. Acabou. Deus mandou para te falar. Depois começou já a querer me afrontar, dizer, você pregas contra os católicos e você ensina a doutrina deles. Lhe ameacei, fugiu. Falei, a próxima que você me mandar mais uma mensagem semelhante a essa, eu vou te mostrar quem sou eu. O Tadi fugiu. Tinini, como diz aí a Milonga. Tinini. Ultimamente começou a se prostituir lá. Tinha 2 mulheres. Todos lhe abandonaram, fugiu. Anda aí com a revelação dele. Sem mais nenhum povo para enganar. E eu estou aqui a continuar a pregar. Ok? Onde é que anda a Nisa e o Tadi? O apóstolo Tadi. Ouviu? Isso é revelação da carne. E ele não é feiticeiro. Isso não é bruxaria. É falta de Deus. E você vai entrar na carnalidade. E vais ouvir, ou então, a voz do teu coração, ou então a voz dos demônios. Ok? Está aqui. E os católicos ensinam que essa pedra é o Pedro. Pedro é o cabeça da igreja. Falta do respeito. Jesus disse aos seus perseguidores, eles contou uma parábola. E disse um senhor patrão, e foi para a terra longínqua, e deixou sua vinha e arrendou-a a uns trabalhadores. E disse a eles, eu volto, buscarei os frutos da minha vinha. E esse homem foi tomar um reino. E mandou seus servos para que viessem buscar recompensas, salário, lucros. E os vinhateiros maus, a uns mataram, a outros expulsaram, a outros deixaram ir a mãos vazias, a outros apedrejaram. Então, esse patrão disse, bom, por quanto eles fizeram isso, não respeitaram os meus servos, agora mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. E quando o viram, disseram, este é o herdeiro. Quando ouviram os trabalhadores maus, este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E pegaram-no e arrastaram-no fora da vinha e o mataram. E Jesus perguntou aos pecadores que estavam a ouvir a parábola. Não, os pecadores perguntaram. Jesus perguntou, e quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer a esses maus trabalhadores? E eles se condenaram, disseram, ele vai vir
vai lhes tirar a vinha, vão os matar e vai entregar a vinha a outros trabalhadores que vão lhe dar frutos. E Jesus respondeu, sim, respondeste bem. A pedra, entenderam? Dei curva, né? Estou a chegar já lá. Um bom mestre é assim, tem que explicar tudo. Tem que tirar todo o lixo. Já no fundo, tem que esmiuçar, como disse uma irmã. Ai, como esmiuças a palavra. Eu quero conhecer o Tade. Vou lhe perguntar, então, como é que é? E a tua revelação? Disse que Deus lhe falou para andar para todos os profetas e apóstolos falar isso. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. Viram, né? Que não é Pedro, não. É ele próprio, Jesus. Quem é essa pedra que os edificadores rejeitaram? É Jesus. E quem são os edificadores? São os mesmos da parábola, os maus lavradores. E quem são esses maus? Israel e os seus príncipes. Ok? E quem é o filho que foi arrastado o herdeiro? Jesus. E quem é a pedra? Jesus. Pedra angular. Por que lhe rejeitaram? Porque as suas obras eram más. Preferiram as trevas do que a luz. Edificar, viu? Construtores, trabalhadores rejeitaram a pedra. E o dono da obra disse, é mesmo ela. Ah, mas nós não aceitamos. Na vossa, como diz a Lázaro, na vossa conta, foi posta como principal da esquina. Isto é, nenhuma casa será edificada sem esta pedra. Jesus, nem Pedro não. Aleluia. Nenhuma casa. O que é casa? Casa é igreja. Hoje. Ontem, a nação israelita. O reino de Israel. E hoje, a igreja. O reino do Filho de Deus. Israel é o reino do Pai. Na terra. Ontem. E hoje, a igreja é o reino do Filho de Deus. O reino do seu amado Filho. Ok? Entenderam? Eles rejeitaram essa pedra. Eles disseram, nós te rejeitamos. Tu não és o Cristo. Não somente o rejeitaram, o arrastaram fora da vinha. Fora de Jerusalém. E o mataram. E a resposta que eles deram é o que aconteceu. Virá o dono desta vinha, vai matar os maus e arrendar a vinha a outros. E veio, já falei outro dia, a Roma e destruiu o reino deles e os matou, derribou a sua cidade e entregou a vinha a outros. O reino de Deus passou para os gentios, a igreja de Jesus Cristo. Ok? Eu disse que Jesus, naquele dia, pronunciou pela primeira vez a palavra igreja. Mas antes disse que não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E você, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre a pedra que se chama Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, então os poderes do inferno, não vão vencer a igreja. Prevalecer é vencer. Não vão vencer a minha igreja. Não, estás a entender o que eu estou a falar? Não vão. Não vão. Porque a igreja está fundada sobre a rocha principal da esquina, ou então angular, Jesus. Vocês lembram-se de Paulo perseguindo a igreja? E o que Jesus falou? Por que me persegues, Saul? Jesus não falou, por que persegues a minha igreja? Estás a me perseguir por quê?
Mas você quem? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu creio que Paulo disse, eu estou a perseguir a igreja de Jesus ou Jesus? E Jesus está a dizer, quem persegue a minha igreja está a me perseguir. A casa está edificada sobre a pedra angular, principal da esquina, que foi rejeitada pelos israelitas e que foi posta como principal da esquina. E isto foi feito pelo Pai Celestial, pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos quê? Quem sabe? Hã? É maravilhoso aos nossos olhos. É algo estranho aos nossos olhos. Como então nós lhe rejeitamos e estão a nos impor a eles? Sim, Deus está a impor o seu Cristo na vossa conta, é isso que ele está a dizer. Na vossa conta. Por isso a mesma pedra lhes falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer. Ouviu? O Pai não mudou, porque o povo disse não. Ele disse, na vossa conta. E a pedra disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Em outras palavras, vossos pecados só são perdoados em mim, e não em outro nome. E vocês não me querem, então vão morrer nos pecados. E quem morre nos seus pecados vai para o inferno. Não foi perdoado. Não foi lavado. E por que entro já na minha mensagem? Por que que a igreja de Jesus Cristo tem sido destruída por Satanás? Quando é que uma igreja é destruída por Satanás? Você pensa que tem que ir lá tratores, derrubar o templo, expulsar o povo, como fizeram com a Iurde? Não. E polícia ocupar os templos, vão para outras igrejas. Não, não é isso não. Aliás, várias vezes, os reis, ou então os príncipes em Israel fizeram isso. Perseguiram a igreja de Jesus. E eles se espalharam, mas não destruíram a igreja de Jesus. Quanto mais os perseguiam, mais se multiplicavam. Paulo, várias vezes, deixou de pregar publicamente e pregava nas casas por causa dos inimigos da perseguição. Mas quanto mais eles fechavam as portas, mais almas se convertiam. Por quê? Porque, na verdade, a igreja é espiritual, que gera filhos físicos no espírito, claro. E esses filhos é que formam esse corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo. O mesmo corpo pode ser chamado casa. E Cristo não é o teto da casa. E Cristo é a pedra principal, o caboclo, não sei qual é o termo que nós chamaríamos. Eu, como não entendo, uma vez perguntei a um construtor, mas essa pedra então é o quê na construção civil? E o alicerce disse, não, é muito mais que alicerce. Quando você construi uma casa, somente os prédios, casas grandes, colocam lá muito mais do caboclo, ou Matuca. Uma pedra grande. Pilar, não. Uma pedra. Essa pedra fica lá, cavam bem o fundo, põem essa pedra, é que vai ser essa pata, né? Eu não entendo nada disso aí, mas um pedreiro que está me falando que essa pedra vai ser o sustentáculo da casa. O caboclo vai ficar em cima disso tudo aqui. Eu disse, disse, sim, ela existe, essa pedra. Agora, uns estão a dizer que é sapata, o pastor Miguel, que era para pastor, agora é pastor, está a dizer que é sapata. Bom, não entendo nada que é. Ok? É a base, né? Ok. Mas por quê? Eu disse no princípio que toda a igreja, se Jesus Cristo é o centro da adoração, é a igreja de Jesus. Mas por que vencida? Está aqui. Edificarei a minha igreja. Jesus é que tem que edificar a sua igreja. Quando é que Jesus edifica a igreja? Quando a igreja, a sua sapata é ele. Quando a casa, a sua sapata é ele.
o facto de uma igreja ter Jesus como centro de adoração, pregação, tudo se revê em Jesus, não significa uma igreja que está de pé. É uma igreja vencida. Se porventura os homens não estão de pé. Ok? Se os homens estão caídos, a igreja está caída. Se o altar está profano, a igreja está caída. Mas por quê? Porque não foi edificada na rocha. Mas por quê? Preste atenção, 2 motivos que a igreja é vencida. Número 1, se a sapata não é Cristo, não adianta. Pode fazer a estrutura de ferro. Vai cair na mesma. E se a sapata for Cristo, e o material que se constrói a casa não suportar o fogo, também começa como igreja de Cristo, depois vai terminar mal. Entenderam? Tu, sapata, material para construir a casa. Paulo disse isso. Ninguém deve construir senão sobre o fundamento que se chama Jesus. Ok? E todo aquele que construir a sua casa em cima do fundamento chamado Jesus, vê lá com que material você está construindo essa casa. E Paulo especifica 6 materiais. 3 impuros, impróprios e 3 perfeitos. Palha, ou então feno, palha, madeira, são os impróprios. E os próprios, pedras preciosas, prata, ouro. E Paulo disse que os 3 primeiros impróprios não podem suportar o fogo da provação. Vão queimar. A palha queima, o feno queima, a madeira queima. Mas as pedras preciosas, as joias, as lapietras, as mirna, tudo que é pedra preciosa, tudo que é prata, tudo que é ouro, suporta as provações. Entenderam? Então, o facto de você ter o nome de Jesus como o adorado, o pregado, o exaltado, não significa ser igreja. Qual é o material que você está edificando essa casa? Entenderam? Então, não vale a pena usarmos este versículo como que funciona para todos que tenham o nome Igreja de Jesus. Por fora é a Igreja de Jesus, por dentro é a igreja do diabo, porque já foi queimada. Ok? E Cristo tem que ser por uma revelação. Veja, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está no céu. Viram? Será que era difícil falar que Jesus Cristo é o Filho? Não era. Não era. Não era difícil. Para os discípulos, claro. Para outros que ainda não tinham conhecimento, não tinham ouvido, era difícil. Mas para os discípulos, todos eles que andaram com Jesus sabiam que aquele era o Cristo. Mas por que Jesus está falando que foi o Espírito Santo que lhe revelou? Porque na hora o Espírito falou com Pedro, este é o Cristo, o Filho do... Foi-lhe dado uma revelação. E já vos falei, quando a palavra é revelada, isso é que é Espírito e vida. E a palavra que é Espírito e vida dá vida. Mas a letra mata, a carne para nada aproveita. Ouviu? A carne e a letra são os papagaios. As pessoas não estão a pregar agora a mensagem da cruz? Vocês mesmo é que me falam. Estão a ver que o despertamento é muito grande. Pregar o coaching, pregar o dinheiro, pregar casamento, milagres e não sei o quê, é um perigo agora. Com este homem que está a disseminar a verdade em todos os lados. A clientela vai abaixando na terra. Então, estrategicamente, eles também se escondem atrás da mensagem da cruz. Mas não tem vida nisso. Sabe por quê? Porque é carne. Não foi o Espírito do Senhor que os revelou, mas é a carne, papagaio. O papagaio pode falar a palavra camarada. Fala só ao lado do papagaio. Camarada. Ele vai repetir.
Camarada. Agora lhe pergunta, o que significa camarada? Ele vai te falar a mesma coisa. O que significa camarada? Você não me responde, vai falar. Você não me responde? Seu papagaio, seu estúpido. Vai embora. Por quê? Porque não entendeu nada. Ele só está a repetir o que ele está a ouvir. Então, esses são repetidores do que eles estão a ouvir. Não repetiu o que ele ouviu. Recebeu a revelação. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Esta é que é a verdadeira mensagem da cruz que nos levará à salvação das nossas almas. Não as mentiras, heresias, palavras persuasivas de sabedorias de homens, consolos humanos, falsas promessas dos filhos do diabo que respondem por pastores mentirosos, vagabundos, que não têm nada conhecimento de Deus, falsas promessas que é para a glória deles, a confusão deles, bêbados, lunáticos e falsos. Então, meus irmãos, despertem. Eles são lobos devoradores, mentirosos, adúlteros e fornicadores. Por isso eles não têm nada de Deus. Não têm nada de Deus. Não há nada de Deus neles. Eles são mentirosos, vagabundos. Alguém diga, mas isso é evangelho? Sim, é evangelho. Tem que desmascarar aqueles que estão a levar o povo ao inferno. O Senhor Jesus Cristo, quando veio, e encontrou essa geração. Por isso ele chamou-os de raças de víbora. O profeta João Batista lhes chamou de raças de víboras. Através de uma pessoa só, que é um falso, que se responde por pastor, você imagina quantas pessoas que ele está a levar ao inferno? Tem que ser desmascarados. Eles são condutores cegos. O povo não está a descobrir Deus porque eles não falam o que Deus quer para com este povo. Eles não falam a verdade, eles só falam que nós vamos curar, nós temos a solução, nós podemos te ajudar. Qual é ajudar? Ajudar tem que fazer descobrir e ver aquele que não vê. E o povo não vê os problemas, o povo não vê aquilo que lhes leva a essa destruição, a essa ruína que eles estão passando. O povo está doente e a doença é espiritual. Aquele que tem a visão, que responde que ter visão, devia mostrar o povo. Só por eles serem cegos se beneficiam dos problemas do povo e depois eles usurpam esse povo. Através dos problemas deles que eles passam, eles lhes roubam. Vem na igreja e quando vem na igreja não há outra coisa se não for de dar um envelope para que encham dinheiro lá. Estipulam o valor. Uma pessoa que já passou por vários lugares por essas dificuldades, eles dão mais outro envelope dizendo que a solução está aqui. Qual é aqui? Deus quer vida. Deus não quer isso. E vida não é dinheiro. Vida é entrega pessoal da pessoa. Se entregar, confiar a Deus e largar o pecado. Eles não falam isso porque eles também são pecadores, condutores cegos, filhos do diabo. Por isso tem que ser desmascarados. Porque o Senhor Jesus Cristo veio morrer por este povo. O Senhor Jesus gastou seu sangue por este povo. Eles vieram através do sofrimento deste povo e o povo está a sofrer por causa do pecado que eles têm cometido. E eles não falam que vocês estão a sofrer devido ao pecado. Porque todo esse sofrimento que está a haver no mundo é devido ao pecado que eles cometem. Em vez de se arrepender, de falar que se arrependam-se dos vossos pecados, então eles falam que nós vamos te curar. Em outras palavras, pode pecar, pode fazer o que for. Nós vamos aproveitar contigo mesmo através desse teu problema, nós vamos comer contigo. Eles não falam a verdade que o povo descubra para que o povo não venha e suceder aquilo que acontece com eles. Não falam. Claro que eles não falam porque eles também são outros. Eles também são doentes. Eles também sofrem por vícios. Eles também têm essas doenças gastrites, miomas. Eles também estão afetados por HIV. Eles também estão endemoniados. Por isso eles se beneficiam de outros. Só que eles se desfiguraram como ovelhas. Respondem por pastores. Têm igrejas. E você se deixa levar com essas mensagens fabulosas que mexem contigo. No final de tudo não há solução. São mentirosos, são vagabundos, são viciados, eles são parciais. Eles não querem você. Eles querem o teu dinheiro. Eles nunca te amam. Eles preferem até amar o teu sexo.
mas nunca a tua alma para a salvação dela, pois eles também já estão condenados. São mentirosos, eles são corruptos, eles são muito mais até do que você. Se você talvez descobrisse a verdade, você até andaria na justiça. Eles sabem a verdade, mas não andam nela. Não amam esse Deus. Amar a Deus e guardar a sua palavra. Eles não guardam a palavra de Deus. Porque se eles guardassem a palavra de Deus, não poderiam agir da maneira que eles têm agido. São mentirosos. Por isso, meus irmãos, despertem. Mulungu wanyu mwafuna kuna mizani kula ana mulungu mwa. Palibe mulungu. Ba boliboli. Bambavu mpaka mboa. Akubwera mdzina la Jesus Kristo. Kufambizana na kazi nikachiro mdzina la Jesus Kristo. Kubera wanthu mdzina la Jesus Kristo. Kuchita mabasa yense apezi. Kutewera wanthu na njira ya kufuna kufudza makhalidwe ya wanthu. Kufudzisa mabanja ya wanthu. Mdzina la Jesus Kristo. Wanthu akusaya kudziwa. Akutewera anthu amafuna kwa esa kuti mbabusali mshadidi uko mpaka mpoa. Palibe phindu lomwe nkubwereserani pa moyo wanu abale wangu. Tawani, chokani nyumba za uzimu ngazimwezi, phindu palibe. Munaona lini phindu pemba nena pang'ono pokha munaona lini? Munga chitani nyongo chipo jumkanisika lini? Nampona mizika. Mpaka mpoa. Palibe choma kudzisana mafala shadidi amwe. Alibe mafala shadidi Mulungu mbabao lini? Angarakhala Mulungu mbabao. Amoa Mulungu yangadateweza zomwe Mulungu yamfuna mapangara kudzisana mwe mungadachira kuteweza zomwe yankuzana zomwe Mulungu ambauza kuti amwa akudziseni mbwe. Koma pa chadidi amwamba kuzana lini? Chadidi nchishi. Bzifunikana kuti mwe mukungule mabasa yanu yapezi. Muchisintha makhalidwe muchiteweza zomwe Mulungu afuna, koma sikuti nyumba imwe ya uzimu yakambwa. Nyumba yomwe Mulungu amfuna kuti mwe mukhale, yomwe imba dzwisida mawanthu mafala chadidi. Bzifunika kuti mwe muchite. Musinthe makhalidwe. Picha zensene mambatenda zensene zimaoneka moyo wa munthupa kazinji. Ni bzakuipa zomwe mbachita, magunkha, upombo, ufiti, kunyoza wanthu, njiru, utofu, mabasa ensene apezi, kusakula lwana nzanu, umbava. Mabasa ensene apezi ndiyo kuchitisa limwe mukhalene pai. Iwo ambakuzanini bzimwebzi. Kungulani. Sinthani makhalidwe munaona phindu la kupemba pa dziko lapansi. Moyo wakusaya komala ndiye Mulungu afuna kupasani mwepo. Bzinango bzomwe mufune mwepo bzinzabwera ni mbuyo. Chikulu chomwe Mulungu afuna kuti mwepo mukhale wana wace. Wana wa Mulungu, bzensene bzomwe Mulungu mtsa wana wace. Musaya kutambira bzomwe Mulungu mtsache, imwepo ndimwe lini wana wace. Mungadakhala wana wace wa Mulungu, mungadakhala lina tsakatenda, mungadakhala lina mphisha zensene zomwe mukugumanika zonse. Chipo mungadakhala linazo. Peno zingadabwera kuti pala bwino pomwe bwanu imwepo. Bzensene bzomwe mtsa Mulungu bzikafuna kuoneka bzimwe bzakuipa mpala pomwe bwino bwawo wana wa Mulungu kuti akule muzimu akwanise kuthandiza mwanzawo akhale na experiência. Mas eles não vos falam todas essas coisas porque também eles são mentirosos. Eles querem aproveitar o mundo porque eles sabem depois daqui não tem mais outra coisa que lhes espera. Se não for a condenação. São mentirosos. Fujam nessas cadeias diabólicas que respondem por igreja. Eles vos prenderam e vocês pensam que estão a subir por enquanto estão a descer. Fujam nessas cadeias diabólicas. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus eternamente. Estamos localizados na cidade de Tete, no bairro Mateus São Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todas as terças-feiras e quintas-feiras nós temos tido os nossos cultos presenciais na cidade de Tete, bem perto do tanque da FIPAG, bem perto da banca Xambula. Você pode chegar nesses lugares no bairro Mateus São Mutemba, na cidade de Tete, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 30 minutos, chegando nesses lugares usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará na nossa igreja para cultuar conosco no meio da semana, todas as terças e quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você também pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no mercado Sango, ou escola mesmo, São Mutemba, escola Lázaro Vinho. Você pode chegar no mercado Nhamize. Para quem conhece esses lugares, no meio da semana, todas as terças e quintas-feiras, chegando nesses lugares e usando o contacto. Daqui a pouco eu já vou ditar, então você pode chegar na nossa igreja e assim cultuar conosco no meio da semana, todas as terças, quintas-feiras, 15 horas e 30 minutos, concentração 16 em ponto, culto presencial tem iniciado. Então, no domingo, na nossa igreja aqui na cidade de Tete, então tem sido às 7 horas e 30 minutos. Então é só chegar nesses lugares, facilmente você vai chegar
na nossa igreja, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar. É só chegar no tanque da FIPAG, ou Mercado Sango, ou mesmo Banca Xambula, 7 horas e 30 minutos no domingo você vai cultuar conosco, na cidade de Tete, bairro Mateus, Sansão Mutemba. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Na mesma cidade aqui, na margem de Matundo, você pode chegar na Báscula. Todas as terças-feiras e quintas-feiras você chega na Báscula, em Matundo. Então, usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até na nossa igreja que está em Matundo, na Báscula. Espero que vocês conhecem na Báscula. Chega na Báscula, no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, 15 horas e 30 minutos, ligando, usando este contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você vai ser buscado com alguém. Eu vou mandar alguém para vir te buscar no lugar onde que você estiver. Então essa pessoa vai te levar até a nossa igreja que estiver, quer seja na Báscula, ou se você for de que você quer chegar na nossa igreja sede no bairro Sansão Mutemba, então a hora é mesmo 15 horas e 30 minutos usando o contacto, que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará na nossa igreja que está em Matundo. Glória ao Senhor Jesus Cristo, bem perto da Báscula. No domingo também na igreja que está em Matundo, na Báscula. Então é só chegar 7 horas e 30 minutos, muito cedo em Matundo, chegando na Báscula. Então 7 horas e 30 minutos, usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará também na nossa igreja que está em Matundo, na Báscula. A nossa igreja também que está no distrito de Caorabassa, está em Maroeira, estamos no Songo, estamos também em Chirozi Ponte. Por enquanto em Chirozi Ponte nós temos cultuado todos os domingos, a partir das 7 horas e 30 minutos, concentração. Chega no mercado de Chirozi Ponte, então lá mesmo você vai, glória ao Senhor Jesus Cristo, usar o contacto que daqui a pouco eu já vou te dar. Você chegará até a nossa igreja que está, glória ao Senhor Jesus Cristo, em Chirozi Ponte, 7 horas e 30 minutos, todos os domingos. Chegando no mercado de Chirozi Ponte, então facilmente você vai chegar na nossa igreja usando o meu contacto. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos também em Maroeira. É só chegar no mercado de Maroeira. Lá também temos cultuado no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 14 horas e 30 minutos, concentração. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, 14 horas e 30 minutos, temos cultuado em Maroeira. Chegando no mercado de Maroeira, usando o meu contacto, que daqui a pouco eu já vou ditar, você irá chegar à nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos também em Songo, estamos também na Vila do Songo. É só você chegar, quer seja, glória ao Senhor Jesus Cristo, bem perto daquele aeroporto. Glória ao Senhor Jesus Cristo, naquela rua Avenâncio. Então, você chegando naquela rua aí do aeroporto Avenâncio, então facilmente você, usando este meu contacto, chegará na nossa igreja que está na Vila do Songo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Lá também temos tido cultos no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos. Nos domingos, 7 horas e 30 minutos, concentração. 8 horas em ponto temos iniciado os nossos cultos presenciais. Todas as igrejas estão nesta província de Tete. No domingo, concentração é 7 horas e 30 minutos. Procura ligar cedo para você não perder a tua chamada, pois eu tenho colocado no modo de voo meu telefone, ou mesmo tenho desligado. Então, procura comunicar-me muito cedo, antes que seja tarde demais para você. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos em Songo, estamos em Maroeira, estamos em Chirozi Ponte, estamos no bairro Mateus Sansão Mutemba, também estamos em Matundo. Em Matundo, chega na Báscula, usa o meu contacto, daqui a pouco eu já vou te dar. Em Sansão Mutemba, bairro Sansão Mutemba, chega no tanque da FIPAG, chega na Banca Xambula, usando o meu contacto, vai chegar na nossa igreja. Em Chirozi Ponte, chega no mercado de Chirozi Ponte. Maroeira, chega no mercado de Maroeira. No Songo, você chega naquela estrada, glória ao Senhor Jesus Cristo, do aeroporto, glória ao Senhor Jesus Cristo, naquela rua do Avenâncio. Então facilmente você chegará até a nossa igreja através do contacto que daqui a pouco eu já vou te dar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos vocês
Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a localização da nossa igreja que nós temos nesta província de Tete. Louvado seja Deus. Em breve já vamos estar em Zobwe, assim também em Chitima. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Guarda com você este contato aqui para facilitar assim nos localizar. Glória a Deus. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. Vocês que têm o WhatsApp, procurem me mandar os vossos contactos e com os vossos nomes, né? Para que vocês possam ser adicionados no grupo do WhatsApp que nós temos da igreja para receber mais informações no tocante à nossa igreja. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, Salvador. Na verdade não temos mais para onde ir. Persista, não desista. Olha para Deus, Jeová. Em ti confiarei de todo o coração. Em ti confiarei eu de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar. Santo. Atenção, povo de Tete, a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, já está cá em Tete. Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu, esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja. O som da falsa trombeta do Evangelho, ensinamentos de homens teólogos e homens mundanos, sim, muitos deles feiticeiros, e começaram a interpretar a Bíblia na carne. A Bíblia não se interpreta na carne. Tem que ser homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor. Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7 horas e 30 minutos às 10 horas. Para mais informações, contacte o pastor Edmo Carlos Tomás por 84034-8404 ou 868457-268 ou ao pastor Fernando Moio por 85-5541-211 ou 8733-041-68. Sigam-nos no Facebook ou YouTube do canal A Voz que Clama no Deserto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto. Deus te abençoe maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está cumprido. Em ti confiarei de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti. O mundo transformou e não virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja